Muito bem, são vários retratos. Hoje nós estamos em João capítulo 12. Nós estamos acompanhando os retratos que João nos apresenta sobre a pessoa de Jesus Cristo. E é importante nós entendermos cada um desses retratos porque nos ajuda a entender de fato quem é Jesus. Ele não é um mero homem, não foi apenas um bom profeta, não foi apenas um grande homem de compaixão. Jesus Cristo é muito mais do que todas essas coisas. Jesus Cristo é Filho de Deus. Ele é eterno, existindo antes de todas as coisas e ele existirá depois de tudo que a gente vê aqui. Jesus Cristo, Filho de Deus. Hoje nós vamos ver João capítulo 11, os versículos, capítulo 12, versículos 12 a 19. João 12, versículos 12 a 19. Agora, nós temos pulado uma parte, né, que Jesus falando na semana passada em João capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida, foi dentro do contexto do falecimento de Lázaro. E Jesus querendo consolar e aconselhar essas irmãs, Maria e Marta, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E dentro desse contexto todo, Lázaro, por estar vivo, as pessoas queriam matar ele, porque ele tinha dado testemunho de fato ter morrido, ficado alguns dias sepultado, e ele veio a ressuscitar. Então, a partir do capítulo 12, o que nós encontramos é uma multidão de pessoas. Encontramos um domingo não qualquer, mas o primeiro dia da Semana Santa, que é o quê? Alguém pode me ajudar? O que é o domingo da Semana Santa? Não, Páscoa é depois que a gente vai celebrar, mas o primeiro domingo da Semana Santa, a entrada triunfal, né? A entrada de Jesus em Jerusalém, montado no jumentinho como rei. O que é interessante com esse trecho é que esse relato vai aparecer nos 4 evangelhos. Não são muitas coisas que aparecem nos 4, mas esse relato vai aparecer em Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas por causa do nosso contexto no livro de João, nós vamos apenas estudar hoje as palavras de João, em João capítulo 12, versículos 12 a 19. Diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele, clamando, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito, não tema, filho de Sião, eis que o seu filho, ou seu rei, está vindo montado num filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que tinham feito isso com ele. A multidão que estava com Jesus, quando ele chamou Lázaro do túmulo e o levantou dentre os mortos, dava testemunho. Por causa disso também, a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito esse sinal. Então os fariseus disseram entre si, vocês podem ver que não estão conseguindo nada. Eis que o mundo vai atrás dele. Um domingo de Ramos, temos uma multidão de pessoas aguardando a vinda de Jesus. E essa multidão de pessoas é uma mistura de pessoas. Nós temos ali pessoas que estão em Jerusalém por causa da Páscoa, né? Eles vão celebrar a Páscoa durante essa semana. Mas tem pessoas ali que também observaram a ressurreição de Lázaro e eles estão ali. Tem outros que ouviram falar da ressurreição de Lázaro e também chegaram naquele local. Agora tem um quarto grupo que é um pouquinho diferente, que está só observando. E esse quarto grupo são os líderes religiosos, em específico os fariseus. Domingo de Ramos, o primeiro dia da Semana Santa. Aqui nesse trecho encontramos uma multidão de pessoas. Não são 5, não são 10, é uma multidão. Provavelmente milhares de pessoas estão ali.
E nessa mistura de pessoas, tem pessoas que estão antecipando que Jesus vai fazer algo grande. Por quê? Ele acabou de ressuscitar um homem dentre os mortos. Ele tem poder, ele tem autoridade. E na perspectiva de muitos, talvez Jesus vai ser aquele Messias tão aguardado. Talvez Jesus vai ser o rei político que vai nos libertar do Império Romano. Tinham pessoas que estavam simplesmente ali por coincidência, porque estavam ali para celebrar a Páscoa, como faziam ano após ano. Então, ouvindo que Jesus estava chegando, havia um ânimo, podemos dizer que até um certo fervor. As pessoas estavam conversando, as pessoas estavam animadas, antecipando. Onde é que ele está? Ele está vindo. Nós recebemos notícia que ele está a caminho, ele está vindo para Jerusalém. Se você estudar os capítulos anteriores, tem um momento em que Jesus, depois de ter feito o ministério na Galileia, diz que ele coloca o seu rosto em direção a Jerusalém. Quer dizer, tudo a partir dali, ele agora vai para Jerusalém, porque ele tem algo que precisa ser cumprido. Mas para a maioria das pessoas, esse anseio era porque eles estavam aguardando há centenas de anos o cumprimento de uma profecia. Nós ouvimos hoje na IBD sobre uma profecia que veio a Davi, de que a dinastia dele, o trono dele, duraria para sempre. Pessoas antecipando de que um descendente de Eva, um libertador, viria para resgatá-los. O povo, de fato, almejava ver o Messias. O que é interessante é que entre o último livro da Bíblia, ou do Velho Testamento, que é Malaquias, e o primeiro livro do Novo Testamento, nós temos um período de mais de 400 anos. Nós chamamos isso de anos de silêncio. São anos em que não haviam profetas como anteriormente, mas havia ainda dentro do povo uma expectativa de que Deus iria enviar o ungido, o rei, o Messias. Então, eu gostaria que hoje de manhã, antes de comermos esse churrasco tão cheiroso, que nós parássemos por alguns instantes para refletir na pessoa de Jesus como rei. O povo antecipou Jesus entrando ali em Jerusalém como o Messias, o ungido. E, em certo aspecto, eles estavam certos. Mas o que nós descobrimos ao ler esse trecho é que Jesus não é um rei como outros. Jesus não é o rei como muitos tinham em mente. Jesus é um rei diferente, porque ele vai cumprir as profecias que Deus deu ao povo, mas as profecias para muitos eram simplesmente uma questão de governo político. Eles não entenderam que o reino que estava vindo seria inaugurado com a vinda do Messias, mas seria um reino eterno. E não apenas um reino físico, mas um reino onde corações de pedra seriam transformados em corações de carne. Onde pessoas que anteriormente voltavam suas costas para Deus, voltarão sua atenção para Jesus Cristo, o Filho de Deus, e reconhecerão Ele como o Rei dos Reis. Eu tenho 5 pontos hoje que eu quero destacar nesse trecho. Todos 5 começam com a letra P, tá certo? Se você tem aí um caderno para rabiscar, eu não trouxe esboço para você hoje. Ou se simplesmente quer gravar, semana que vem eu vou perguntar quais são esses 5 pontos, tá certo? Então gravem aí na sua mente porque vai surgir essa pergunta. Primeiro, nós temos uma perspectiva equivocada. Uma perspectiva equivocada. Quem é que tinha uma perspectiva equivocada nessa multidão? Falem para mim o que vocês acham. Quem tinha uma perspectiva equivocada? Alguém? Eu diria que todos que estavam presentes ali tinham uma perspectiva equivocada. Até porque, diz no trecho, tem um parêntese assim, que João vai dizer que até mesmo os discípulos não entenderam tudo isso até depois da glorificação. Então, uma perspectiva equivocada, uma visão messiânica política, uma visão de que Jesus iria libertá-los do Império Romano. E o que foi usado nesse dia quando Jesus entrou montado no jumentinho?
qual foi o símbolo que foi usado, que nós até chamamos o domingo? Ramos, certo? Ramos de quê? De palmeiras. É interessante quando a gente estuda um pouco sobre o simbolismo da palmeira, os ramos da palmeira. Eram usados muito dentro do sistema religioso, dentro das festas, das grandes celebrações do povo israelita. Era um símbolo religioso, mas era também um símbolo político. Vocês sabem que tinham até moedas que os judeus usavam, que num lado tinha uma palmeira, porque era um símbolo. Mas eu creio que o acontecimento histórico que vai desencadear esse momento vai ser como é que se diz? A revolta dos Macabeus. Opa, quem aqui já ouviu falar dos Macabeus? Muito bom, vocês conhecem a história. Os Macabeus existiam no período ali entre Malaquias e Mateus. Era um grupo de judeus que surgiu, que queriam se revoltar contra o Império Romano, porque o que tinha acontecido com os gregos e depois com os romanos é que eles estavam realizando o que era chamado de helenização. Helenização começou no Império Grego, que era a ideia de que eles queriam fazer que todos os povos da região tivessem as mesmas práticas dos gregos. Então eles helenizaram toda a região. E isso aconteceu por meio de líderes políticos, foram divididos em várias regiões com líderes políticos. Os judeus foram espalhados entre as nações, uma dispersão. E quando os macabeus surgiram para se revoltar contra o povo grego, o que aconteceu é que eles se revoltaram por causa, em específico, de um líder. O nome desse líder era chamado Epifânio. Epifânio Antíoco IV, na verdade. Esse homem era mau, era um dos líderes da região onde Jerusalém se encontrava. Ele era tão mau que ele mandou sacrificar um porco em cima do altar, que a gente sabe que para o judeu isso era revoltante. Era uma afronta. Por quê? Porque o porco, pela tradição bíblica, era considerado um animal impuro. E era apenas permitido sacrificar cordeiros ali em cima do altar. Então o que é que acontece? Epifânio Antíoco, ele mandou sacrificar o porco, e o sangue do porco ele mandou jogar nas paredes do templo e até jogar em cima do altar e da Arca da Aliança. O que acontece é que, da Arca da Aliança não, porque a Arca da Aliança já tinha sumido nessa altura, desculpa. Mas dentro da área onde era o Santo dos Santos. Então, sangue de porco. E com isso, os macabeus se revoltaram e atacaram os povos. Vários dos discípulos de Jesus tinham nomes macabeus, sabia? Vários dos discípulos tinham nomes que eram muito comuns dentro dos macabeus. Tadeu, Judas, até João, eram nomes que muitos dos macabeus tinham. Então, há uma conexão com a palmeira, porque quando os macabeus foram vitoriosos, o que é que foi usado? Foi usado ramos de palmeiras para celebrar essa vitória. Então, essa conexão é muito importante para eles. A moeda que eles tinham, que num lado tinha a palmeira, do outro lado da moeda tinha essa inscrição: pela redenção de Israel. Pela redenção de Israel. Então, o povo estava antecipando esse líder político. Na tradição dos macabeus, um líder que iria trazer restauração, um líder que iria trazer o império hebraico novamente. E é interessante que diz que o povo saiu ao encontro de Jesus, né? Eles ouviram que Jesus está vindo, então o povo saiu ao encontro dele. Não sei aonde foi esse encontro, se foi nas portas da entrada de Jerusalém, se foi ali ao redor do templo, mas eles saíram ao encontro de Jesus. Há um dia futuro parecido com esse. Deixa eu ler para vocês Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Diz o seguinte: depois dessas coisas, vi
E eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestes brancas, com ramos de palmeira em suas mãos. Há uma conexão aqui entre esses dois eventos. A palmeira é um símbolo de redenção. A palmeira é um símbolo de vitória, é um símbolo de reino. E diz que o povo saiu ao encontro dele fazendo uma coisa. Vê aí no trecho o que o povo estava fazendo. Saiu ao encontro dele fazendo o quê? Tendo ouvido que Jesus estava... Eles pegaram ramos de palmeiras e fizeram o quê? Final do versículo 12, 13. Clamaram. O que significa clamar? Pedir, mas é pedir assim, bem acanhado. Não, é gritar, é clamar de voz alta. O povo estava ali clamando de voz alta. Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito é esse rei de Israel. As expressões que eles usavam, na verdade, vêm de um salmo. O Salmo 118, versículo 25, diz assim: ó, salva-nos. É o que no grego seria Hosana. Salva-nos, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós os abençoamos. Então, o Salmo 118 é uma celebração do reinado de Deus, em específico, de um reinado futuro que viria por meio desse Messias. Hosana, na verdade, está na forma imperativa, que significa salva-nos. Senhor, salva-nos. Então, o clamor dessa multidão era libertação, era salvação. Mas eles tinham um entendimento equivocado, porque a redenção e a salvação que eles buscavam era meramente política e geográfica. Enquanto o reino que Jesus vai estabelecer vai começar em corações. Interessante isso. Então, qual é o primeiro ponto? Uma perspectiva equivocada. Vai ter que ficar mudando, que eu mexo muito. Não? Uma perspectiva equivocada. Segundo, é uma profecia bíblica. A gente já começou a ler ali no Salmo 118, mas tem uma profecia ainda mais específica do que essa. Porque diz, Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito. Não tema, filha de Sião, eis que o seu rei está vindo, montado num filho jumenta. Como é que Jesus reage ao ver a multidão chegando e clamando? Ele sai correndo? Não, ele aceita. Né? Ele aceita esse clamor, ele aceita essa glorificação parcial, porque a glorificação ainda é futura. Mas a ideia de que ele estava ali montado em cima do jumento, entrando na cidade santa, quer dizer que ele estava cumprindo uma profecia que se encontra em Zacarias. Zacarias capítulo 9, versículo 9, diz assim: alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Quantos aqui acham que o povo ali fez a conexão entre Zacarias e o que Jesus estava fazendo? Quantos aqui acham que eles entenderam alguma coisa? Eu concordo com o Wellington. Eu acho que o ensinamento tinha passado de geração em geração. Havia essa expectativa. Havia o desejo de que o Messias viesse de Deus. E aqui eles vão fazer essa conexão e Jesus vai cumprir a promessa ao entrar na cidade montado no jumentinho. Agora, eu já vi algumas pregações que dizem, Jesus entrou de uma forma bem humilde, porque ele não entrou dentro de um cavalo forte, mas entrou num jumentinho, na cria de uma jumenta. Mas vocês sabem que na história de Israel, montar em cima de um jumento era uma coisa nobre, não era uma coisa humilde, era uma coisa de destaque.
reis muitas vezes montavam em cima de jumentos. Então, a gente tem que tirar a nossa perspectiva moderna, que é muitas vezes errada, e tentar entrar no contexto histórico e entender que essa visão, esse retrato de Jesus na entrada em Jerusalém, montado em cima do jumento, ele estava dizendo: eu sou o rei, eu sou o Messias, eu sou aquele que foi tão prometido. Sabe o que é interessante? Zacarias também vai falar a respeito das pessoas que rejeitam ou que se opõem a esse rei que está entrando. Deixa eu ler para vocês os versículos 4 a 7 de Zacarias 9. Eis que o Senhor tomará posse da cidade e jogará as riquezas dela no mar, e Tiro será consumida pelo fogo. Asquelon verá isso e ficará com medo. Também Gaza ficará com medo e terá grande dor. Igualmente, Ecrom, porque a sua esperança estará perdida. O rei de Gaza perecerá e Asquelon não será habitada. Um povo bastardo habitará em Asdod, e exterminarei o orgulho dos filisteus. Da boca destes tirarei a carne com sangue, e dos seus dentes as suas abominações. Então eles ficarão como um resto para o nosso Deus, e serão como chefes em Judá. E Ecrom será como os jebuseus. Muita coisa complicada, né? Uma profecia usando nomes de povos ali que estavam contra Deus. Mas ouçam o versículo 8. Eu me acamparei ao redor da minha casa. Qual é a casa de Deus? De acordo com o trecho? A casa de Deus é o quê? É o templo, né? Deus está dizendo: eu me acamparei ao redor da minha casa para defendê-la contra forças invasoras, para que ninguém passe, nem volte. Nunca mais passará sobre eles o opressor, porque agora vejo isso com os meus próprios olhos. E é dentro desse contexto que a profecia é feita, de que eis que entrará, ó filho de Sião, o rei justo e salvador, que vem humilde, montado em jumento. Um jumentinho cria de jumenta. Ele é rei, mas ele é humilde. Em que sentido ele é humilde? Ele vai se submeter à morte. Ele vai se submeter à crucificação, aos açoites. Ele, o rei dos reis, vai se submeter a uma coroa de espinhos. Não uma coroa de ouro com joias preciosas, mas uma coroa de espinhos. Nos parece que esse rei derrota as pessoas que se opõem a ele. E ele vai fazer isso por meio de uma vitória futura. Jesus já derrotou em parte por meio da sua ressurreição, mas haverá um momento em que Jesus voltará e que ele conquistará todos os povos e ele será erguido como o Rei dos Reis. Este, meus queridos, é um rei que transmite graça, humildade, misericórdia. É um rei que luta em prol do seu povo para proteger. Vocês lembram a profecia dada a Davi de que haveria paz, os povos descansariam? Eles experimentaram isso em parte, mas haverá um momento futuro em que eles vão experimentar isso em realidade. No contexto aqui, vemos um rei justo, um rei misericordioso, um rei compassivo. É o rei dos reis, o Messias, o escolhido por Deus, entrando na cidade montado num jumentinho. Agora a profecia se cumpre em Jesus. Qual é o primeiro ponto? Uma perspectiva equivocada. Segundo ponto, uma profecia bíblica, que na verdade é a junção de Salmo 118 e Zacarias capítulo 9. Os ramos são simbólicos de realeza, de vitória, de autoridade, e a profecia nos mostra que aquele que entra no jumentinho é de fato o escolhido por Deus. Número 3. Número 3 é um ponto de vista futuro. Um ponto de vista futuro. Veja o que diz no versículo 16 do trecho.
João 12, 16. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Quer dizer, os 12 discípulos que estavam ali com Jesus não entenderam a significância. Alguns, certamente, porque estavam ali com os ramos. Mas os discípulos tinham uma certa cegueira, não conseguiram fazer a conexão entre Jesus, que estava falando para eles que ele tinha que ir para Jerusalém sofrer, e esse rei que vai entrar com autoridade e vai destruir os povos. Eles não conseguiam fazer essa conexão, eles ficaram perturbados até. E por diversas vezes eles até perguntam para Jesus, quando é que o Senhor vai estabelecer, ou reestabelecer o reino? E Jesus, vez após vez, falou para eles, não é a hora, não chegou o momento disso acontecer. Um ponto de vista futuro, e o que eu quero dizer com isso é que naquele momento os discípulos não entenderam a significância. Mas depois da morte de Jesus, depois da sua ressurreição e posteriormente a sua ascensão, os discípulos a partir dali olharam para trás, e eu imagino que até João, ao escrever esse evangelho, entendeu o peso daquele momento, a significância do que havia acontecido. Podemos dizer que a ficha caiu mais tarde. Mas isso é verdade para muitas pessoas. Muitas pessoas leem a respeito de Jesus e entendem em parte. Mas resta chegar à conclusão de que esse não é simplesmente um homem bom. Este é o Rei dos Reis. É aquele que um dia destruirá todo o mal. Ele fará justiça. E nós, como os discípulos, estamos aguardando o seu retorno. Apenas Jesus, naquele momento, sabia o tipo de rei que ele era. Apenas Jesus. Ele sabia quem ele era, ele sabia o que tinha que fazer. O seu último ato miraculoso na terra é sua ressurreição e ascensão. É a glorificação de Cristo. As pessoas desanimaram rapidamente depois do Domingo de Ramos, não é verdade? Uma multidão estava ali dizendo, Hosana, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, bendito seja o Rei, o Filho de Sião. Em poucos dias, eles mudaram totalmente ao ponto de dizerem, crucifiquem-o, crucifiquem-o. Como é que isso acontece, meus queridos? Acontece porque nós temos pessoas com corações endurecidas, pessoas que querem um Jesus aos seus próprios moldes. Isso acontece muito conosco também. Nós queremos um Deus, um Jesus que se enquadra bonitinho dentro daquilo que a gente pensa. Quantos de nós não estudamos Jesus na escola dominical? Um Jesus manso, um Jesus coitadinho, que só pegava as crianças no colo, abençoava, demonstrava compaixão e misericórdia com os leprosos, com as prostitutas. E a gente só tem uma perspectiva bem pequena, bem limitada de quem Jesus é. Mas ele é muito mais do que tudo isso. Ele é rei, ele é aquele que vem com autoridade. Ele é aquele que vai estabelecer o seu reino físico no futuro. Mas hoje ele convida pessoas a o conhecerem como rei pessoal. A o conhecerem como rei de suas vidas, transformando o coração. Jesus faz a mesma coisa hoje conosco. Se você está aqui hoje, e para você Jesus era simplesmente uma história bonita, um personagem distante, milhares de anos atrás, e você não entendeu a significância da pessoa de Jesus, que ele é o rei, que ele veio para salvar, para redimir, para dar vida eterna. Para você, talvez você ainda não conseguiu olhar para trás e enxergar tudo que Jesus é, tudo que ele fez. Porque quando nós chegamos nesse ponto, quando nós temos um ponto de vista, assim como os discípulos, de poder olhar para trás. Tem uma expressão em inglês que não se traduz perfeitamente, mas é mais ou menos essa ideia. Uma perspectiva, quando você consegue olhar para trás na história, você tem uma perspectiva, uma visão perfeita, né? Porque você consegue entender os detalhes. Mas
Quantos de nós ainda olhamos para trás e Jesus é simplesmente aquele humilde coitadinho que se enquadra na nossa visão e na nossa perspectiva? Nós não queremos entender que Jesus é exaltado, que Jesus é poderoso, ele venceu a morte, ele é o Criador dos céus e da terra, ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Se isso não gera temor no seu coração, é porque para você Jesus é simplesmente um manso e humilde. E não entenderam que ele também é Deus. Primeiro ponto, uma perspectiva equivocada. Segundo ponto, uma profecia bíblica cumprida, né? Terceiro ponto é um ponto de vista futuro. Quer dizer, depois dos eventos, o ponto de vista, eles olharam para trás. Então, esse ponto de vista futuro ajudou com que os discípulos entendessem quem Jesus de fato era. Ponto número 4, um poder atraente. Um poder atraente. Nós lemos ali, nos versículos 17 e 18, o seguinte: a multidão que estava com Jesus, quando ele chamou Lázaro do túmulo e o levantou dentre os mortos, dava testemunho. Por causa disso, também a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito esse sinal. Isso aconteceu muito com Jesus. As multidões seguiam Jesus porque eles tinham visto milagre. Eles tinham observado um sinal. Nós lemos até nas Escrituras que é uma geração incrédula que busca sinais. É uma geração incrédula que depende de milagres para sua fé. Aqui nós encontramos um povo interesseiro. Eles viram o milagre, viram o sinal, eles estão ali. Eu quero um pouquinho dessa bênção, né? Eu quero um pouquinho desse milagre. Quantas pessoas não vivem a vida cristã dessa forma? Eu quero um pouquinho disso, eu quero um pouquinho daquilo. Me dá, Senhor, me mostre. Mas o que nós encontramos é que esse poder atraente, muitas pessoas só ficam ali vislumbrados com o milagre, com o poder. Essa fama de Jesus que estava crescendo até aqui, uma fama que foi gerada principalmente por causa dos milagres, em poucos dias vai ser o oposto. Em vez de fama, as pessoas se revoltarão contra Jesus. Por quê? Porque Jesus é um rei diferente. Ele não é o rei que eles imaginavam. Jesus não entrou ali e derrotou os poderes militares. Não houve uma derrota do Império Romano naquele momento. Então, o povo logo desanimou. E o último grupo vai ser o ponto número 5. Depois de poder atraente, nós temos uma postura invejosa. Uma postura invejosa. Quem é que teve inveja, né, nesse relato? Quem teve inveja? Os religiosos, né? Vocês viram o que eles falaram? Falaram assim a partir do versículo 18. Por causa disso, também a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito esse sinal. Então, os fariseus disseram entre si: vocês podem ver que não estão conseguindo nada. Eis que o mundo vai atrás dele. Uma inveja. Eles estavam ali. Puxa, a gente tentou tropeçar Jesus, a gente tentou fazer questionamento e fazer com que o povo se revoltasse contra ele. Olha aí, o mundo inteiro está atrás dele. Não adiantou nada. E a gente vê nessa perspectiva, né, nessa postura egoísta, que o desejo principal deles era aparecer. O desejo principal deles era aparecer. Não era, de fato, levar o povo a adorar o Deus vivo e verdadeiro. A intenção inteira deles era de que eles fossem reconhecidos líderes, com posição, com autoridade, com conhecimento da Bíblia. Mas assim como Jesus falou, eles eram meramente sepulcros caiados, bonito por fora, mas podre por dentro. Quero terminar por aí hoje, meus queridos. Qual é a sua postura hoje, diante de Jesus, o Rei dos Reis? Sua postura é como uma multidão que logo desanimou e abandonou? Você é como os fariseus, uma
postura de inveja. Eu quero poder para mim, eu quero ter posição, eu quero ser reconhecido, eu quero ser alguém. Ou você vai ser como os discípulos que depois tiveram esse ponto de vista, olhando para as palavras de Jesus, os eventos que cumprem profecias no Antigo Testamento, e caindo de joelhos diante de Jesus, reconhecem que Ele é de fato o Rei dos Reis, o Salvador. Vocês se lembram, depois da ressurreição de Jesus, quando Pedro teve aquele encontro marcante com Jesus Cristo? Ele teve um arrependimento profundo, um coração transformado, um homem que, na traição de Jesus, ele negou que conhecia Jesus 3 vezes. Um dos mais próximos de Jesus. Ouçam as palavras de Jesus em Marcos 10, 45. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele não veio para ser servido, ele não veio como rei qualquer. Até a partir do nascimento dele foi uma vida de humildade, de pobreza. Ele nunca procurou para si posição, glória, riqueza. O que é que ele fez? Ele estava sempre apontando as pessoas para o reino de Deus, apontando pessoas para um futuro de redenção, onde as pessoas poderiam se arrepender, reconhecer quem Deus era e seguir Jesus Cristo como discípulo. Mas ele hoje é um rei exaltado. Nós lemos que ele está exaltado à destra do Pai, à direita do Pai. Ouçam as palavras de Paulo em Filipenses 2. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus não alcançou a glória até depois de se submeter à morte. Pensem sobre isso um pouquinho. O reino de Jesus foi inaugurado com a vinda e a presença de Jesus, em parte. Mas Jesus não experimentou a glória verdadeira até que ele se submeteu à cruz. Meus queridos, a coroa veio depois da cruz. É um rei diferente. É um rei totalmente diferente de como o povo antecipava. Mas essa palavra, Hosana, meus queridos, nós devemos clamar essa palavra, que significa venha, salve. Né? O final de Apocalipse, João fala ali, Maranata, vem Senhor, vem. Nós antecipamos o retorno desse rei, que um dia estabelecerá o reino físico aqui na terra. Não haverá nem uma pessoa que se oporá, como é? Que vai se opor. Uma palavra meio diferente, né? Não haverá nenhum que vai poder se opor à autoridade e ao poder de Jesus Cristo. Todos cairão por terra. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é rei, para a glória de Deus Pai. O grande teólogo Agostinho de Hipona, ele escreveu como se fosse um comentário do Evangelho de João. E sobre este trecho ele fala as seguintes palavras. Jesus, o Filho de Deus, igual a Deus, a palavra por meio de qual todas as coisas vieram à existência, é o seu prazer se tornar o rei de Israel. Não com um ato de promoção, mas com um ato de humildade, de submissão. Que para nós é uma dádiva de compaixão, não para aumentar o nosso poder, mas para nos salvar. Pensem nisso, meus queridos. Jesus não nos chama para ser seus seguidores apenas para ter posição, poder, riqueza, como a teologia da prosperidade prega tanto. Jesus nos chamou para sermos humildes, de pensar no outro antes de nós mesmos, de morrer para nós mesmos, de tomar a nossa cruz diariamente, negando a nós mesmos. É isso que Jesus pede de nós. E isso somente acontece
a partir do momento que nós reconhecemos que Jesus é rei de fato. Ele é Senhor. A glória de Cristo é a cruz. A glória de Cristo foi a coroa de espinhos. Porque ali, o que muitos pensaram que era fraqueza, de fato foi grande poder ao carregar sobre si o peso da nossa culpa, o nosso pecado. Meus queridos, a cruz não foi derrota, foi o primeiro passo de vitória. E é por essa razão que Deus o exaltou. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar? Senhor, te agradecemos pelo privilégio de juntos podermos estar aqui nesse dia agradável de comunhão. Pai, obrigado pelo privilégio que nós temos de fazer parte da tua família. Pai, pedimos que o Senhor possa nos humilhar, para que não busquemos a nossa glória, nem posição, nem riqueza, mas que possamos humildemente dobrar o nosso joelho e confessar que Jesus Cristo é Senhor. Que possamos nos render verdadeiramente ao reino de Jesus Cristo, buscando o seu reino em primeiro lugar, entendendo que todas as outras buscas da vida, as nossas necessidades, as nossas carências, que Ele vai satisfazer tudo isso. Pai, nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino. Nos ensina a buscar em primeiro lugar a tua glória. E nos dê uma perspectiva bíblica de quem Jesus Cristo realmente é. Rei dos reis, Senhor dos senhores. E é por causa dele e para ele que nós oramos. Amém.